No meu primeiro ano de mandato como deputada estadual, eu recebi aqui no gabinete mais de 1.400 denúncias de mães desesperadas. São denúncias relacionadas à falta de inclusão para alunos com deficiência em escolas públicas e privadas. Crianças e adolescentes que são muitas vezes ignorados pelo Estado. Mas, infelizmente, só dar números como esses não mostra a realidade. Não toca quem está no poder público. O que mexe com as pessoas são histórias e rostos. Por isso, eu resolvi percorrer o Estado para ouvir a história dessas mães atípicas que fazem de tudo para ver seus filhos realmente incluídos nas escolas. Dessas conversas nasceu a série Meu Filho Existe. Toda vez que ele tem uma crise comportamental significativa, ele não pode ir para a escola. O promotor deixou claro que a diretora não queria ele lá, que foi com muita luta que a gestão aceitou ele dentro da escola. A escola tem que ser para todo mundo. Parece uma mentira que a gente acredita e a escola não é para todo mundo, ela não está aberta para todo mundo. Eu cheguei até a me questionar por que eu fui atrás do diagnóstico do meu filho. Parece que, esse daqui é tratamento para autista. Meu filho é autista. Mas não vai dar agora. Mas meu filho é autista, eu tenho uma ação judicial. Agora você consegue. Colocaram ele na primeira carteira do canto e simplesmente deixaram o Davi excluído. Disse a diretora que era porque para ter auxiliar ficava mais fácil no canto, mas não tem auxiliar. Não tem. Coisas simples, mínimas, a gente tem que lutar, brigar, sendo que eu já passei por uma maternidade típica e eu não tive nenhum desses problemas. Eu tenho vários relatos da professora indicando que precisa desse profissional e ela apoia ter esse profissional, só que a Prefeitura de Campinas não disponibiliza. Uma pesquisa da revista Nova Escola, que falou com 4.500 professores, mostrou que 70% dos alunos com deficiência não participam efetivamente das aulas. Além disso, o governo federal anunciou no fim de 2023 o Plano de Afirmação e Fortalecimento da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, que prevê 2 milhões de alunos com deficiência em classes regulares até 2026. Isso parece ser um avanço muito importante, mas temos que pensar em números. O PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, prevê que 8,6% das crianças do Brasil são pessoas com deficiência. Se a gente pega essa porcentagem e compara com essa meta de 2 milhões, a gente descobre que o programa prevê menos da metade dos alunos com deficiência incluídos no sistema de ensino regular. Então, além dos 70% de alunos com deficiência que não participam ativamente das aulas, ainda teremos mais de 50% dos alunos com deficiência fora do ensino regular. São números que mostram o tamanho do problema que a gente enfrenta. As mães com quem eu conversei ouviram as mais diferentes desculpas para o isolamento dos seus filhos. A Daniela, mãe do Felipe, ouviu de diferentes escolas que não poderiam matricular o filho dela porque já tinham 2 crianças com deficiência naquelas turmas. O problema é que isso é ilegal, fere inclusive a minha lei 17798, que foi sancionada em 2023. No final, a coordenadora acabou abrindo que não poderia receber o Felipe, porque uma sala tinha uma criança com diagnóstico e que havia uma outra criança que estava no processo de investigação. E aí eu falei para ela, então nós estamos numa conversa no limite da minha ética, porque eu tenho que torcer para essa criança não ter um diagnóstico fechado, para que o meu filho tenha vaga nessa escola. Você concorda que essa conversa é muito perigosa? A Carol ficou semanas esperando a escola liberar a ida da sua filha Letícia para aula por conta das restrições alimentares da menina. Quando deu um mês, a mãe levou a filha para a escola mesmo sem a liberação. Como ela mesma disse, meteu o louco. E se não fosse essa atitude, sabe-se lá quando eles iriam autorizar. Eu cheguei lá, todo mundo me olhando, eu vi o pessoal se cutucando, porque ninguém sabia que a Letícia ia começar na escola. Aí me chamaram, não mãe, mas a cartinha com as restrições dela foi encaminhada ontem ainda. Eu falei assim, então, mas já faz mais de um mês que eu entreguei todos os relatórios dela. E aí então, a partir desse dia, ela foi pra escola todos os dias. Mas eu acredito que se eu não tivesse ido lá, talvez até hoje, ela estaria aqui em casa, eu esperando. O Marcos e a Kátia são pais do Guilherme, que é autista e não fala, e também tem tido problemas com a alimentação na escola. No início do ano, os pais foram surpreendidos ao saber que a AVE, a Auxiliar de Vida Escolar, não podia mais dar suporte para o Gui, que não consegue se alimentar sozinho. Sem contar o caso da Tássia, que tem sofrido para conseguir um professor auxiliar para o filho, que tem mielomeningocele e TDAH. O caso da Dani, que é mãe do Davi, que tem uma síndrome rara e precisou mudar de escola após uma crise de choro em sala de aula provocada pela falta de suporte. E o caso da Alessandra, que é um absurdo. O Lorenzo, filho dela, é diagnosticado com autismo e
TOD, o transtorno desafiador opositor. Quando ele entra em crise, os profissionais da escola não fazem ideia de como contê-lo. Chegou ao ponto de chamarem a Guarda Civil Metropolitana em um dos episódios. No dia do ocorrido, a diretora me passou que as crianças entraram em pânico e trancaram a sala e fizeram barricada. Quando eu cheguei na escola, ele estava lá com o assistente da direção, conversei a acalmar ele. Aí teve outro episódio dia 12, onde teve outra crise. Nesse dia, o GCM entrou pela secretaria, eu fiquei lá fora esperando, né? Aí quando ele entrou em crise, a diretora gritou: mãe, entra. Eu entrei. Quando eu entrei, o GCM já estava subindo as escadas também. Isso é a prova de que as políticas adotadas hoje não são suficientes e precisam ser revistas com urgência. Não dá para esperar. Cada dia sem inclusão efetiva é aumentar o prejuízo que essas pessoas e essas famílias vão ter que enfrentar no futuro. O cenário é ruim para todo mundo. Para os professores, que estão desesperados com as salas superlotadas e sem o devido preparo para lidar com essas crianças e adolescentes. Para os colegas de classe, que passam a criar uma aversão aos alunos com deficiência. Para as famílias, que não sabem o que fazer e que precisam judicializar muitas vezes. E para as crianças com deficiência, que até vão para a escola, mas não são incluídas de verdade. O impacto disso vai ser sentido lá na frente. Por isso, precisamos agir agora. É urgente. Ninguém fica para trás.